Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje, a nossa conversa será com o delegado de Polícia Federal, Dr. Políbio Brandão, com o cientista político e professor da Universidade, Cícero Albuquerque, e com o Dr. Arnon de Melo Sobrinho, advogado criminalista. Com eles, iremos discutir a pauta nacional, os assuntos que dominaram a pauta nacional e, por vezes, a pauta internacional. São as fake news, a Covid-19, a questão ambiental e a questão dos militares na administração do governo Bolsonaro. É tanto assunto que me faltou aqui, faltou gravar, decorar. Então, esses assuntos que motivaram toda a mídia nacional e internacional é o tema de hoje do Segurança em Foco, que já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas mídias sociais. Como antecipamos, hoje os nossos convidados são o delegado de Polícia Federal, Políbio Brandão, o cientista político e professor universitário Cícero Albuquerque e o advogado criminalista Arnon de Melo. Bom dia a todos, obrigado pelas presenças honrosas e com a permissão dos senhores, eu vou começar com o delegado Políbio Brandão. Doutor Políbio, a Polícia Federal, ela teve nesse momento do governo Bolsonaro, principalmente no começo desse ano, a sua independência e autonomia questionadas. Qual a análise que o senhor faz dessas dúvidas com relação a um órgão tão respeitado quanto a instituição a que o senhor serve, a Polícia Federal? Bom dia a todos, quero saudar aqui os presentes, agradecer novamente o convite em nome da Associação dos Delegados de Polícia Federal. Para nós é sempre um prazer estar aqui, conversar sobre segurança pública, conversar sobre questões que são atinentes ao atual momento, né? E a sua pergunta é muito pertinente, Flávio, porque, na realidade, essa irrogação, essa afirmação de independência, de autonomia da polícia, é algo que vem sendo pauta já nos últimos anos. Não é uma novidade do governo Bolsonaro. É mais uma crise que surge, né, sempre que há qualquer rumor no sentido de troca do diretor-geral da Polícia Federal. Por quê? E aí é um pleito nosso da associação, já antigo, já falei isso aqui inúmeras vezes, mas é sempre bom repetir. Existe uma PEC em tramitação, né? Cujo número agora eu não me recordo, mas daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui no celular e vejo. 2009 essa PEC tem 11 anos que está tramitando no Congresso Nacional. E essa PEC visa a exatamente dar garantias de independência e autonomia na Polícia Federal, com um mandato para o diretor-geral, nos mesmos modos em que é feito com o Ministério Público, por exemplo, né? O Procurador-Geral da República tem um mandato de 2 anos, como no mesmo modo das agências regulatórias, por exemplo, as agências regulatórias têm mandato, o diretor da Anvisa, o diretor da ANEEL, eles têm um mandato, porque a gente entende que um mandato você referenda sem tentativas de interferências políticas a necessidade de troca, porque você já sabe que vai trocar daqui a 2 anos, a não ser que haja um processo, algo que, né, resulte na exoneração daquele servidor. E aí você acaba com esse problema, né? Você acaba com esse problema. O mandato para o diretor-geral da polícia é uma das coisas, né, que essa PEC, salvo engano, é a PEC 412 de 2009, e é bastante importante que a gente tenha isso em mente. Essa não é uma crise nova, não é por conta do governo Bolsonaro, isso já aconteceu no governo Temer, na troca do diretor-geral, isso aconteceu no governo Dilma,
aconteceu no governo Lula e vai acontecer nos próximos governos. Cada presidente com como que vai, delegado toda vez que houver a troca do diretor-geral, vai se dizer que é uma tentativa do Poder Executivo de interferir na Polícia Federal, o que muitas vezes a gente viu que não era. Né? Na realidade, havia uma necessidade de uma oxigenação, havia uma ideia nova que se precisava entrar em curso, mas esse problema a gente resolve facilmente. Aprovar a PEC, dando mandato ao diretor-geral da Polícia Federal, inclusive do ponto de vista de estratégia de segurança pública, né, e de políticas públicas, é o mais interessante a fazer, né? Porque você tem um ministro de Estado que é um cargo técnico político, lógico. Né? Mas o diretor-geral da Polícia, até pelas próprias atribuições e até o que a Polícia Federal tem feito nos últimos anos, né? Todo o trabalho da polícia vai ter alguma reverberação política. Então, se você não der um estofo jurídico de segurança para o gestor, naturalmente qualquer ruído vai fazer com que isso seja interpretado como interferência. Professor Cícero Albuquerque, o próprio comportamento do presidente Bolsonaro contribui por suscitar essas dúvidas quanto à independência da Polícia Federal? Eu queria agradecer, Flávio, o convite, delegado Políbio, comandante Arnon, dizer que é uma alegria estar com vocês. Bom dia, Alagoas. Veja, não há nada parecido nos últimos 30, 40 anos no exercício da presidência da República com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro atua e atua permanentemente, com todo respeito a quem pensa diferente, gerando atritos, gerando impasses, gerando divisões, acirrando ânimos e provocando instituições. Todo respeito à opinião do delegado Políbio, o ex-ministro da Justiça saiu dizendo que o presidente tentava interferir na Polícia Federal. É diferente da gente pensar, de você pensar, de eu pensar, de você pensar. O ex-ministro... E há um depoimento, um vídeo, na qual o presidente diz assim, vai mudar e acabou. É diferente, é muito diferente. Esse comportamento do presidente Bolsonaro, que vale para a Polícia Federal, que vale para o Poder Judiciário, que vale para um conjunto de instituições da sociedade brasileira, hoje, põe em risco a normalidade institucional e as instituições democráticas. Isto é um desserviço imenso para o país, ainda mais num momento excepcional de pandemia. O que nós teríamos que ter hoje, seria uma situação clara na qual nós pudéssemos dizer assim, unamos o país, reunamos os governadores, os prefeitos, as principais autoridades, para buscarmos um caminho unificado e sólido para os problemas que nós enfrentamos, especialmente o problema sanitário. Hoje nós somamos mais de 70 mil mortos no Brasil, ou quase 70 mil mortos, se não me engano, os dados mudam tanto, infelizmente, mais de 1.000 mortos em Alagoas, 2 milhões de infectados no país. Nós somos o segundo país do mundo com maior número de infecção. E aí, para encerrar, dizer assim, nós somos o segundo e o primeiro é um país governado por um presidente que tem um comportamento semelhante ao do presidente Bolsonaro. Não é por acaso, infelizmente não é por acaso. O George Bush. Não Trump. Desculpe, Trump. Donald Trump. Professor doutor Arnon de Mello, tem um outro tema aqui também muito discutido e eu gostaria que vocês participassem também desse debate, até complementando o raciocínio dos outros companheiros que estão aqui. O inquérito da fake news é de fato o inquérito do fim do mundo? Como o senhor analisa essa possibilidade de possíveis violações a direitos fundamentais nesse inquérito desenvolvido no STF? Bom dia, doutor Flávio Saraiva, doutor Políbio, doutor Cícero Albuquerque, bom dia, Alagoas. É uma grata satisfação estar aqui com os senhores, agradeço o convite. Com relação a esse tema das fake news, eu penso o seguinte, que diante do desenho do processo penal constitucional hoje vigente no nosso ordenamento jurídico, ficou muito bem delineado, né, a partir
dessas recentes alterações promovidas aí pelo pacote de crime, a Lei 13.964, que há a necessidade de divisão de tarefas. Então, eu penso o seguinte, que é incompatível, né, esse exercício por parte do judiciário de acusar e ao mesmo tempo julgar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que não se revela, não se prima pela imparcialidade desse juiz diante de um cenário no qual ele tenha a possibilidade de não só investigar e por vezes acusar, como ao final desse processo, né, ele venha a condenar. Então eu penso que poderia se fazer, por exemplo, um ofício, uma requisição ao Departamento de Polícia Federal, né, no qual lá no próprio STF eles têm um departamento específico e que iniciasse essa investigação. Iniciasse essa investigação e em sendo elencados elementos de informação suficientes que fosse deflagrada posteriormente a ação penal. Seria basicamente isso, e é importante também pontuar que não existe, né, todos nós sabemos que não existe direito fundamental absoluto. Né? O direito ele é limitado no nosso ordenamento jurídico, de modo que um direito ele não possa esvaziar por completo um outro direito, ou seja, a liberdade de expressão ela não pode resguardar o anonimato para se falar o que quer e o que bem quiser, entendeu? Não raras vezes cometendo crimes. É importante deixar isso aqui mencionado. Enfim. Não é um inquérito do fim do mundo? Não seria um inquérito do fim do mundo, mas entendo que violaria, sim, em parte, direitos fundamentais e, notadamente, a imparcialidade dos magistrados. Como é essa estrutura do STF, de delegados? Veja só, essa relação desses inquéritos, né, que são presididos pela autoridade judiciária, né, que faz investigação, isso decorre de uma prerrogativa do próprio regimento do STF, né, e todas as diligências elas são requestadas, né, elas são determinadas pelo ministro e cumpridas pela Polícia Federal. Né? Só o cumprimento. Não há, por exemplo, representação por parte do colega delegado, da equipe que cumpre as buscas. Né? Essa estrutura de investigação, claro que dá um apoio, dá um suporte, apenas suporte, porque quem preside a investigação é o ministro, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Né? Inclusive, ele até determinou que a equipe que estava com ele, né, não fosse trocada por conta da troca de comando, né, da Polícia Federal, porque quando você troca o comando, você tem também uma adequação que é feita nas diretorias e nos outros setores, superintendências e tudo mais. Então, o que acontece? Esse inquérito, ele, assim, malgrado, né, todas as decisões que são objeto de contestação, tem prerrogativa legal, tem uma prerrogativa do Regimento Supremo, né? A relatoria com o ministro Alexandre de Moraes também, né? Existe uma discussão aí quanto ao arquivamento ou não do inquérito, né? Porque com o fim deste inquérito, ele é encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, né? E aí a PGR é quem tem, naturalmente, como nome do litis da ação penal pública, vai dizer efetivamente o que vai acontecer. Se a PGR entender que não houve, por exemplo, prática de crime, não há mais o que se fazer. Mas, né? doutor Políbio, vamos supor que seja dada continuidade, a PGR ela venha a deflagrar a ação penal e, posteriormente, venha a seguir esse processo. Aí o senhor não acha que comprometeria... Aí quem estaria impedido para julgar seria o ministro Alexandre de Moraes, por uma questão lógica. Né? Aí ele haveria um impedimento... Ele acumula a condição de vítima, não, aí ele iria ser vítima, investigador e julgador. Né? Eu entendo que por uma questão lógica, né? E aí eu não tenho esses detalhes porque eu não conheço a fundo o regimento do Supremo, mas até por uma questão lógica de processo, né? Ele estaria impedido de fazer o julgamento. Né? Porque comandou as investigações, presidiu as investigações. Né? Essa é uma questão importante. Muito importante. A visão do senhor como cientista político desses fatos, fake news... Não, nós estamos vivendo, meus caros,
é uma situação muito grave. Não é no país, é no mundo. É quando a tal disputa de narrativa, né, que a gente tem usado a expressão disputa de narrativa, aquilo que é verdade passou a ser de tal ordem relativizada que nós chegamos a falar em pós-verdade, e o pós-verdade não é a verdade, é aquilo que nós estabelecemos como válido. Não há a menor condição de vida social razoável numa sociedade, num país, em que em determinado momento histórico, valores como verdade, valores como honestidade, porque quando eu minto a seu respeito, eu estou sendo desonesto e injusto. Eu não posso pautar as minhas relações sociais com pessoas que mentem de forma seriada e que constituem um padrão de falsa verdade como moeda de convivência social razoável. Não pode. As fake news cumprem um papel, muitas vezes, devastador nas vidas das pessoas e nas relações sociais. Compreende a gravidade disso? Ou nós pactuamos socialmente que nós seremos intolerantes com esse tipo de coisa, ou nós pactuamos que nós falaremos a verdade e buscaremos a verdade dos fatos para poder continuar vivendo em sociedade, ou então nós desistimos de qualquer razoabilidade para viver em sociedade. E não há a menor condição, aí a gente está, de fato, numa situação muito grave, porque quando você diz assim, o prefeito, o deputado, o juiz, o governador, o presidente mentem, porque a palavra é esta. Nós chamamos de fake news e parece que fake news é uma outra coisa. Não, fake news é mentira. Mentira propagada. Mentem, e as pessoas mentem descaradamente, com a rima que isso permite. E as pessoas não respondem por isso, e as pessoas não são questionadas por isso, e nem sentem constrangimento de fazê-lo. Vou dar um exemplo, muito breve. Houve um vazamento de óleo que atingiu as nossas praias, que teve um efeito devastador na economia, no turismo. Aí o presidente da República vai dizer assim, foram navios venezuelanos. Aí o ministro do Meio Ambiente vai dizer, foram navios venezuelanos. Qual é o problema disso? Eu posso dizer que foi o delegado, ou ex-delegado, ou advogado Flávio Saraiva, o apresentador Flávio Saraiva. Eu posso dizer isto? Não. O delegado Políbio pode dizer isto? Não. Advogado Arnon pode dizer isto? Não. Por que não pode? Porque não tem evidência, porque não tem prova. Tá, mas aí o tempo passa, não aparecem as evidências, não aparecem as provas. Mas o dito ficou dito. E a gente segue até a próxima mentira, até a próxima fake, como se isso não fosse grave. Isto é muito grave. Muito grave. Verdade. A inovação tecnológica, essas disrupções tecnológicas, elas ajudam na propagação dessas fake news e até manipular a própria verdade? Sim, na era digital, né, a proporção, a dimensão que uma fake news ela pode tomar, como o professor aqui bem falou, ela é devastadora, né? Porque para se desconstituir, né, posteriormente aquela falsa verdade, ou seja, aquela mentira, vai demorar um certo tempo. E muitas das vezes isso chega a atingir público, né, da baixa sociedade que não tem o necessário discernimento e esclarecimento para verificar a veracidade daquela fonte. Então, não raras vezes a gente vê essas correntes em WhatsApp, como é que eu posso falar? Esses compartilhamentos de informações que sequer, né, foi verificado se é verdadeiro ou não. A tomar como exemplo essa questão da Covid. Durante esse período da pandemia, quantas pessoas aqui receberam no WhatsApp mensagens que tinham descoberto a cura? Receitas milagrosas. Né? Receitas caseiras, milagrosas, que tomando, por exemplo, um chá de limão com gengibre, isso... Enfim, então isso precisa ser combatido, precisa ser investigado a fundo e punir, de fato, né, aqueles que verdadeiramente tenham a sua culpabilidade comprovada. Só complementando, Arnon, eu acho que a gente precisa entender a dimensão desse problema, porque, de certa maneira,
você consegue, você tem conseguido destruir reputações, eu falo no pessoal, você destrói reputações, né? Verdade. Você acaba com projetos, com pessoas, né? E, além de tudo, no ponto de vista macro, você desequilibra o chamado jogo democrático. Isso. Né? Esse é um grande problema, porque você tem disseminação desses, né, elementos de fake news, e aí quem está auxiliando as investigações é o próprio Facebook, né? Sim, E outras redes sociais que têm auxiliado, né? E tem um papel importantíssimo nessas questões, né? De auxílio técnico e também de fiscalização. Né? Há uma dificuldade na investigação? A dificuldade, não necessariamente, porque você consegue identificar se aquela postagem foi de uma pessoa ou foi de um robô de forma bastante tranquila. O Facebook disponibiliza... Não, o Facebook tem colaborado e muito. Já há muitos anos o Facebook é um dos grandes colaboradores. Assim, eu tive, em 2016, antes das Olimpíadas, eu participei daquela operação Hashtag, que prendeu 15 terroristas, né, que estavam planejando um atentado terrorista na Olimpíada aqui do Rio de Janeiro, e tudo com participação do Facebook e outras redes sociais. O Facebook controla o Instagram, né, controla o WhatsApp, né, que tudo pertence ao grupo Facebook, são as mais usadas aqui no Brasil. Então, essa colaboração existe. O grande problema é quando você massifica essa ideia, né, para um público, como bem disse o doutor Arnon, um público que não tem discernimento, né? E aí a gente não precisa, assim, a ideia é, não, vamos controlar as redes sociais. Isso é impossível, você não vai conseguir fazê-lo. Você tem que, é aquela história de você, né, da mulher que encontra o marido traindo no sofá em casa, ela vai queimar o sofá. Você vai queimar o sofá, você não vai resolver nada. Verdade. Né? Você precisa orientar as pessoas dentro daquela regrinha lá do método lá do camarada chamado René Descartes, né? Na teoria do método, dizendo, olha, cogito é consumo, penso, logo existe, eu preciso pensar, eu preciso refletir. Você está me dizendo aí, será que isso tem valoração científica? Eu vou colocar isso dentro de uma caixa. Rapaz, não tem, isso aí não tem. Né? Isso serve para remédio, isso serve para reputação, isso serve para qualquer coisa. Você não pode sair, né, falando coisas aí ao léu. E essa é a grande questão desse inquérito da fake news. Né? Porque você tem essa... Isso é incontrolável, você não vai conseguir fazê-lo, né? Mas até que ponto eu preciso orientar a população, né, de que não é porque você viu no Zap que isso é verdade. É verdade. Né? Ah, tá aqui, ó, fulano de tal, desviou não sei quantos milhões. Você disse, rapaz, isso aí... Isso. O cara foi julgado, inclusive, já foi até inocentado, né? Então, assim, é essa preocupação que a gente precisa ter, né? Principalmente com esse engajamento polarizado que no Brasil existe hoje, né? Você não tem mais aquela visão aristotélica que a virtude está no meio, né? Não tem mais, não existe mais. Você tem um lado ou tem outro. Se você estiver no meio, você vai apanhar dos dois, né? Então você tem que procurar um lado. Mas se isso numa dimensão, um professor que é cientista político faz saber falar isso melhor, muito melhor do que eu, isso numa dimensão, né, plural, como é o Brasil, um país com 210 milhões de pessoas, com 5 regiões, isso, você dizer que só tem dois lados no mundo, não existe. No mundo analógico, esses efeitos são menores. O mundo binário, né? Você tem um mundo binário hoje, é 0 é 1. O que acaba por corroborar numa grave consequência que seria a polarização do país, o que termina, de certo modo, engessando o próprio governo. Ou seja, aquilo que for determinado pelo partido A, o partido B vai fazer de tudo, né, utilizar de todas as formas para que não seja, que não prospere aquele projeto. E essa polarização é terrível, Arnon, desculpe interrompê-lo, porque, veja, você teve agora uma votação que passou em brancas nuvens, ninguém nem percebeu, e foi o Estatuto do Saneamento Básico, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Um negócio, né? Um marco. E a oposição votou contra. Inclusive, eu tenho Você vai entender um negócio desse? Qual é o interesse da oposição em votar contra um negócio que você sabe, né? Todos os estudos dizem que R$1 gasto de saneamento básico, você economiza R$5 depois na saúde básica, né? Na saúde básica. E você tem um marco desse e a oposição vota contra simplesmente porque
É contra. Não teve iniciativa. Você não tem diálogo, você não tem... Eu queria né? pontuar aqui. Por favor, eu quero dizer que, o senhor é cientista político, eu estou aqui mas dando isso não invalida, todos nós temos opiniões. meu espetáculo. Esse Mas... grau de professor dele. Não, porque eu tenho uma opinião diferente de você nesse tema de vocês. Eu queria primeiro dizer o seguinte, essa polarização, ela é uma coisa construída, não é um processo natural. Segundo, ela não é tão grande quanto parece, ela é muito mais um mito. Vou dar um exemplo. Essa polarização, ela tenta reproduzir como país colonial que nós somos, o que existe nos Estados Unidos, que é uma polarização entre Partido Democrata e Partido Republicano. Republicanos e democratas. Uhum. Entre republicanos e democratas não existe tanta distância. Existe alguma distância, mas não existe tanta distância. No Brasil, esta polarização ela foi sendo construída em torno do PT e do PSDB. De uma direita centro-direita e de uma esquerda centro-esquerda. Portanto, nós não estamos falando de coisas tão antagônicas. De tal ordem que o Lula sucedeu o Fernando Henrique e não houve nenhuma mudança drástica de atitude política e de condução do país. Portanto, entendamos que este discurso da polarização é menor do que o que a gente pensa, ou do que a gente diz. Hoje parece que esse negócio cresceu, e cresceu, porque nós temos na presidência da República um homem que se proclama de extrema-direita. Entendeu? Um ponto de inflexão, como ele diz, há uma direita e extrema-direita. Por exemplo, a posição política do presidente Bolsonaro é muito distante da posição política do ex-governador Alckmin, que é um homem conservador. Social-democrata. Um social-democrata conservador, porque o Serra é um social-democrata menos conservador do que o Alckmin e o Fernando Henrique um social-democrata menos conservador do que o Serra. Mas assim, eu quero ajudar a gente a pensar essa polarização, porque ela não é efetiva. A gente não pode embarcar nisso achando que isso é exatamente como está sendo dito. Dito, hoje tem uma distância entre o governo Bolsonaro e o governo Lula? Tem, não é tão grande. O Lula também privatizou. Aí eu venho para esse debate do marco regulatório do saneamento básico. Quase 1000 cidades do mundo refizeram isso. Tiraram a privatização e voltaram a estatizar. Portanto, nós não estamos falando de um fato equânime que diz assim, todo mundo deveria ir aí. Essas não. 1000 cidades teriam concentração maior onde? Cidades do mundo inteiro, a Europa principalmente. Cidades do mundo inteiro desfizeram a privatização. Por que desfizeram? Porque o preço ficou alto, porque a qualidade não correspondeu ao dito. Todo comerciante, quando quer vender, diz que o seu produto é o melhor. Corresponde, está errado, está não. A gente, quando compra, vai verificar, muitas vezes não corresponde ao dito. A privatização da Eletrobras gerou hoje uma situação que o número de queixas no PROCON é maior hoje em relação à Eletrobras do que era em relação à telefonia. Mas não seria também sempre um exercício de cidadania que aumenta o número de ocorrências? Né? Por acaso, pelo fenômeno, né, por acaso depois que privatizou, não é um acaso. Portanto, não é porque privatiza que é melhor. Nós temos diferenças, com todo respeito, claro, em relação a este tema. Entendeu? Eu penso, e quero registrar, porque senão fica... Tá? E não é um discurso de oposição, é um discurso de cidadão brasileiro, e entendo que a água é um bem comum, não pode ser uma mercadoria. O sistema não seria de concessão, em que o governo concede a exploração do serviço e retomar... Pois é, o problema é o controle disso depois que concede. Nós estamos concedendo por 30 anos, percebe? Por que a gente não faz do sertão para cá? Por que nós não começamos esta experiência de concessão do sertão para cá? Por que nós vamos entregar a região metropolitana, que envolve a maior parte da população e que já tem uma rede amplamente estabelecida? Talvez não seja por isso? Pois é, porque aqui está o filé. A privatização, eu disse esses dias no debate, a privatização não interessa, por exemplo, da estrada que liga Viçosa a Quebrangulo, que são 2 cidades maravilhosas, históricas. Interessa a privatização, por exemplo, da estrada que liga Maceió a Barra de São Miguel. Por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios do comércio, do lucro. E penso que água, que saúde, que educação não podem estar sob o critério do lucro. O critério do lucro não pode dominar certas áreas. A pandemia está nos revelando isso. Os países do mundo, caro Políbio, que tiveram uma rede de assistência de saúde
pública, com toda a deficiência, no nosso caso brasileiro, atendeu melhor a sua população do que aqueles que não tinham uma rede pública de saúde. Com toda a dificuldade que o SUS tem, a nossa grande alegria hoje é ter o SUS. Não tivéssemos o SUS, estaríamos todos numa situação muito mais grave. Não, mas eu acho que ninguém discorda de que o Estado ele tenha uma maior participação na saúde, educação, né? Isso eu acho que é bem claro. O modelo assim, da gestão pública é que não tem registrado grandes êxitos quando administra. Concordamos nisso, concordamos. Aí a gente não joga a criança no lixo, né? com a água. Né? A gente tira a água suja, corrige. É gestão. A questão é gestão. Aí nós temos a curva. Precisamos melhorar. Vamos lá, vamos seguindo, né? Com a Covid-19, o mundo praticamente não, foi transformado. O homem tem que se modificar para atender essa nova realidade. Inclusive na nossa atividade, né? Com a virtualização de todo o processo. Como é que o senhor entende isso? Inclusive, chegando no Tribunal do Júri. Pronto. Eu vejo o seguinte, que ainda há muito o que se fazer, notadamente aqui em Alagoas, se comparado com outras cidades e outros estados aqui do Nordeste, ainda está em um certo atraso. Se pararmos para perceber, a partir de março, salvo engano foi maio, o estado da Paraíba já passou a permitir, né, o acesso, o contato do advogado com o cliente que esteja no sistema prisional, desde sempre, por parlatório virtual, o que não é uma realidade ainda aqui em Alagoas. Muito embora a Ordem dos Advogados tenha tentado, por diversas maneiras, estabelecer um diálogo, né, com o governo do Estado, com a Secretaria de Ressocialização, até então não se tem viabilizado um passo à frente de maneira a implementar esse parlatório virtual, de modo a viabilizar o contato do cliente com o advogado, né? O que, de certo modo, isso vem reverberar no próprio processo criminal, posto que como se defender, como se traçar uma estratégia defensiva de algo que não se tem conhecimento, que sequer possa entrar em contato com o cliente. Entendeu? Então, assim, outros estados estão a passos largos daqui, né? Com as devidas medidas sanitárias, por evidente, né? O uso de máscara, o uso de álcool em gel, mas as atividades não pararam. E há pouca dificuldade tecnológica para se implementar um serviço desse, né? Quase nenhuma. Mais vontade. Com relação a essa questão de audiências, de tribunal do júri, por esse meio virtual, eu entendo que, de certo modo, além de esvaziar, né, não por completo, mas, de certa maneira, o direito de defesa, o contraditório, a própria ampla defesa, a gente tem que pensar também, por outro lado, com relação à prova testemunhal. Como resguardar a incomunicabilidade de testemunhas que sequer o Poder Judiciário ele tenha condições de verificar isso? Como ele saberá se, por exemplo, uma testemunha não está se comunicando com a outra? Como saber se essa testemunha ela não anotou o depoimento ou se ela está sofrendo algum tipo de ameaça, de pressão por trás do aparelho celular? Entendeu? Então, assim, é preciso muito e pensar em alternativas para se prosseguir, principalmente com relação ao júri, né? Como resguardar também a incomunicabilidade dos jurados. Vamos discutir isso aqui em breve com os criminalistas. Doutor Políbio, nós temos já uma grande, assim, um efeito colateral, acho que dos maiores do Covid, são as ações de gestores inescrupulosos que se aproveitam desse momento para fazer gastos que, né, atentam contra a administração pública. Estamos diante aí da possibilidade de um grande escândalo nacional que já é denominado de Covidão? Foi apelidado, já ganhou um apelido já, né, de Covidão, né? Já várias operações, né, em curso, né? Eu já participei até de algumas e, infelizmente, né, eu acho que isso aí é uma grande problemática nossa, né? Dessa dificuldade da fiscalização efetiva dessas questões ligadas a essas dispensas de licitação e principalmente numa situação de pandemia. E
As operações estão, né, descobrindo aí dinheiro vivo, 8 bilhões na casa do secretário. Estou aqui querendo fazer juízo de valor nem nada, né, mas assim, é meio estranho você ter 8 bilhões de reais em casa. Né? O que não está depositado no conto, né? na conta? Você pode ter 8 bilhões de reais, não tem problema nenhum. Agora, né, o lugar do dinheiro geralmente é numa conta bancária. Né? A gente criou esse instituto lá atrás justamente por conta de segurança e tal. O camarada tem 8 bilhões de reais em casa. Quer dizer, demonstra esse entre outros casos. Né? Você vai analisar a fundo, a nossa impressão é que a gente vai ficar um bom tempo, né, investigando essas questões aí ligadas ao Covid e, infelizmente, né, ou felizmente... Se espalhou tão quanto o vírus, né? Isso aí, felizmente, a gente tem uma estrutura ainda, né, de investigação, a Polícia Federal tem atuado, as polícias civis também têm engajado nisso, né, o Ministério Público, mas isso decorre justamente dessa nossa situação periférica, né? Nós somos um país de terceiro mundo sul-americano, a gente não tem uma estrutura de fiscalização que deveria ter, né? E o que se faz é muito mais por conta da devoção dos servidores, do trabalho que é feito, do que propriamente uma estrutura, né, que deveria se ter para fazer esse trabalho. Se é CGU, você vai olhar, pô, CGU está em cima, você vai olhar, CGU são 8 abnegados ali, servidores, auditores, entendeu? Gente competentíssima e tal, mas você, em Alagoas, nos estados do Nordeste, né? Assim, a gente já tem uma gama de trabalho, né, incrível. Vocês vê, todos os municípios de Alagoas são investigados por desvio de dinheiro, isso já é real. Fundeb, de Fundef, que saúde, demanda análise detalhada. Então aí você entra agora um plus, né? Que é a história do Covidão. Então, é complicado. Outra questão também que chega, fraudes no auxílio emergencial. Absurdo. Né? A Polícia Federal teve que separar uma unidade em Brasília para poder analisar todos esses pedidos, porque já havia mais de 50 mil. A inteligência artificial já não resolveria isso? Não tem como, porque você tem várias situações. Você tem um camarada que não pediu o auxílio emergencial e pediram o nome dele. Você tem o cara que pediu e foi negado. E aí ele disse que foi negado porque não sei o quê. Aí você tem o cara que pediu, foi concedido, e aí alguém recebeu em nome dele. Ou seja, você tem uma fraude bancária dentro do auxílio emergencial. Né? Além de outras situações. E você tem um cara que está fora do perfil. Olha, só isso já são 4 fraudes. Você tem um cara que está fora do perfil e pediu. Sim. Aí você vai fazer a investigação, o cara está andando de Audi, de Land Rover, e está recebendo um auxílio emergencial de R$600, recebe um Bolsa Família. Você faz, aí, entendeu? Você imagina essa loucura, né? Com essa estrutura de investigação que a Polícia Federal tem, que é muito boa, mas você tem poucos servidores. Né? Professor, e aí como o senhor analisa essa faceta do comportamento humano numa crise tão grande? A gente ri enquanto um fala, mas a gente não ri por descaso com essa situação. Seria como se não fosse trágico. É trágico, né? A gente ri do trágico, né? Assim, nos põe diante de uma situação muito grave, que é, num momento como este, chega a ser absolutamente desumano alguém se aproveitar da necessidade, porque ela é efetiva muitas vezes, de uma compra emergencial para desviar recursos ou para superfaturar. Quem está na estrutura do poder público sabe, eu já tive na gestão da universidade, que uma licitação demora às vezes meses e às vezes a gente pega carona numa outra licitação para poder suprir. Se nós fôssemos trilhar pelo caminho da licitação como manda o figurino, nós certamente não atenderíamos. 8666, né? Nós não atenderíamos. Agora, não justifica, pelo contrário, que alguém e que muita gente se aproveite disso para explorar o povo. É desumano. E o que é mais surpreendente, meus caros, é que muita gente que foi eleita na última eleição com um discurso de moralidade, alguns jovens governadores que mal chegaram, já estão enfiados nisso até o pescoço. E o governador do Rio,
juiz federal. Sim, vários, do Rio, uma plataforma Amazonas, de campanha Santa Catarina tem que denúncia. Gente nova que chegou com esse discurso e que caiu na mesma vala comum que muitas vezes os velhos, não são todos, claro, a gente não acha que toda pessoa que está na política é necessariamente desonesta, ou toda pessoa que está na administração pública é desonesta, todo mundo que está na privada é honesto. Não é isso, porque todo escândalo, Flávio, envolve sempre um agente público e um agente privado. E é quase sempre o agente privado atuando na perversão do público, né? E que não que o público seja inocente. Nós precisamos, e aí eu tenho esse entendimento, primeiro, apurar e punir com rigor. O que alimenta esse tipo de coisa, parece que de forma irreversível, é a impunidade. A punição branda e a impunidade. Isso não quer dizer que nós estamos defendendo um Estado policialesco. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de legalidade e de aplicação da lei, com rigor. Porque enquanto estas pessoas ficarem impunes, enquanto roubar, fraudar, compensar, não reverteremos isso. Agora, a nossa sociedade, e isso significa eu, você e cada um de nós, aqueles que estamos vendo, precisa também atentar para isso e não ser tolerante. Por isso que eu comecei dizendo assim, a gente ri diante dessa realidade não é porque a gente é tolerante diante dela, é porque ela chega a ser terrivelmente constrangedora que se a gente não tomar cuidado, a gente entra em depressão coletiva, porque como é que nós podemos tolerar que um secretário de saúde acumule no seu apartamento, em tempo de pandemia, 8 milhões de reais de recursos que a gente sabe que não vieram para o trabalho honesto? Os sinais exteriores de riqueza é uma categoria que é utilizada no mundo todo, como uma categoria com a qual a gente precisa lidar. O meu padrão de vida como professor não pode ser incompatível com a minha renda. Não é aceitável que um vereador, que um prefeito, que um deputado, assim, ou que qualquer outro servidor público, eu estou falando de uma forma mais geral, assim, ascenda socialmente, tenha um padrão de vida, desfile com veículos, tenha casas, tenha apartamentos que são incompatíveis com a sua renda. Compreende isso? Isso é uma coisa que não é para um ficar vigiando o outro, mas é para que a gente entenda, para viver em sociedade nós temos que ter exigência de que a lei seja cumprida e de que padrões éticos sejam estabelecidos. Isso não pertence à esquerda, à direita, ao centro, não, pertence à vida em sociedade. O sistema punitivo do Estado é ineficiente para esses casos, doutor? Eu penso que, de certa maneira, sim, né? Porque utiliza-se de artifícios, por vezes processuais, ou da própria legislação, essas benesses, e dá o entendimento ao leigo, à população em geral, de que essa pessoa não foi verdadeiramente cumprida. Tome-se como exemplo o colaborador. Na colaboração premiada, é possível que esse agente venha a ter um benefício como uma redução de pena ou, por exemplo, até mesmo a própria isenção, a depender do nível da colaboração que esse investigado venha a colaborar. Por outro lado, a gente verifica que mesmo com a entrada desse governo do Bolsonaro, ainda está vigente como eu posso falar, essa corrupção sistêmica. Está mais comprovado que na questão do partido A ou partido B, sem querer fazer apologia. Mas é que parece que está uma questão arraigada na própria sociedade, na própria cultura do brasileiro, que tem que aproveitar e tem que tirar proveito de qualquer jeito. Ramon, e complementando você, eu acho importante, inclusive, complementando os dois pensamentos aqui, os crimes da lei de licitações, as penas são brandas, comédia, né? 2 anos, 3 anos de detenção, né? Para condutas efetivamente graves. Estimula o crime, né? Condutas efetivamente graves. Então, a gente precisa ter uma discussão efetiva e aí é aquela problemática, né, de você não ter uma política pública de segurança pública nesse sentido, de alteração legislativa, né? A gente tem um projeto de Código Penal novo que está há mais de 20 anos no Congresso, né? O Código de Processo está aí, está nas comissões, vai ser discutido o novo Código de Processo Penal. E essas discussões, elas precisam ser efetivamente feitas. Agora, você precisa de uma estabilidade política para conseguir fazer isso, né? O camarada vai olhar e diz, não, compensa. Eu vou desviar aqui, vou ganhar 10 milhões
for fazer agora com o Acordo de Não Persecução Penal, a NPP, apenas até 4 anos, você pode fazer um acordo de não persecução penal e vou ficar rico, bota o dinheiro na Singapura, na Suíça, nas Ilhas Caimã e acabou, compensa. Deixa eu contar. O servidor público corrupto, ele sabe que compensa ser corrupto, porque ele não vai ter repercussão. E o agente político entende, de certa forma, quem é corrupto naturalmente, né, que a única punição que ele pode ter é a política e não a jurídica. Jurídica, eu digo jurídico penal, jurídico criminal. Ele vai ter punição política no TSE, uma cassação de mandato, mas... Uma história muito curiosa. Quando houve aqui a Operação Taturana, foi preso um conhecido meu. Alagoas é um estado pequeno, Márcio é uma cidade pequena, a gente não era um amigo, era um conhecido. Ficou 3 meses, 4 meses preso. No dia que esse cidadão foi solto, eu estava no Bar da Pata com os amigos e este cidadão foi solto à tarde e foi para o Bar da Pata, quem está em Maceió sabe do que eu estou falando, o Bar da Pata à noite. E quando ele entrou, eu fiquei absolutamente constrangido, eu vi, não acreditei no que estava vendo, abaixei a cabeça, ele estava absolutamente à vontade. Por que eu estou contando essa história? Porque não pode ser normal A certeza da impunidade. A impunidade e a alegria de ter cometido um crime e de ter tido uma punição e celebrar. Ele estava no bar comemorando a libertação dele. Um crime que repercutiu e que mexia com a merenda e que mexia uma vitória, né? com o dinheiro Valeu público a pena. E que mexia com o dinheiro da saúde pública, comemorando. E passou a conviver socialmente com todo mundo como se nada tivesse acontecido. Isto é um caso isolado, não. Isto é um caso muito grave, porque grande parte daqueles que foram presos lá foram reeleitos depois. E foram alçados aos cargos que tinham antes pelo voto. Verdade. Meus amigos, o nosso produtor já está pressionando ali com um tempo nosso que já está estourando. E os senhores têm 1 minuto para as considerações finais, cada um. Quem começa? Eu começo? Por favor. Pronto, então tá. Começou? Novamente, já comecei, né? Estou perguntando se começa, já falou. Novamente agradecer, Flávio, o espaço, a Associação dos Delegados de Polícia Federal, né, tem uma grande estima por você e foi colega nosso, né, irmão de armas, ombreou conosco já, inclusive em operações. A gente estava lembrando aqui aquele episódio lá de Cabrobló, né, a gente foi Novo Cangaço. Cumprir um mandado de prisão lá quando aquele pessoal do Novo Cangaço. E dizer que nós estamos à disposição. Muito obrigado. O debate aqui é sempre valoroso e é sempre importante a gente ter visões, né, interessantes. O professor, cientista político, advogado. Eu acho que essa pluralidade é que está faltando ao país hoje. Vamos você conversar, você entender o ponto de vista, importantíssimo. Você entender que aquele cara estudou. Ele é médico, bicho, ele é cientista político, ele está falando isso porque ele estudou, não é a tia do Zap que mandou, entendeu? Uma corrente e você vai acreditar. Então, a forma como se trata a ciência aqui e como se respeita as autoridades e os cientistas que por acaso estão aqui, professores, é de muita valia, é um espaço que a gente é muito caro para nós da Associação dos Delegados. Então, é sempre um prazer, agradeço novamente e estamos às ordens. Nós agradecemos, quem ganha sou eu com esses conhecimentos. Professor. Eu quero primeiro agradecer, né? Agradecer o convite, agradecer a oportunidade de trocado ideias, porque acho que o fundamental é isso. Nem sempre a gente tem a mesma opinião, mas também isso é da vida em sociedade. Quem não aprendeu a viver em sociedade tendo opinião diferente, não serve para viver em sociedade. E parte desse momento que a gente está vivendo hoje é esse comportamento de torcida. A gente precisa superar o comportamento de torcida. Não, eu sou botafoguense, eu não aceito essa. Eu sou azulino. Exato, tem Botafogo, você tem um CSA, CRB, ASA. Não, eu só considero o CSA, com todo respeito. Dizer assim que eu estou grato e dizer que acreditamos que este tipo de debate ajuda a ampliar a visão da sociedade e ajuda a gente a pensar um pouco mais, a pensar melhor e convivendo com as diferenças e muito agradecido, muito obrigado. Nós que agradecemos, e à disposição. E iremos convidar mais vezes. Sim. O senhor fecha. Pronto, eu agradeço ao senhor, doutor Flávio Saraiva, a equipe da TV Mar, aos colegas aqui, doutor Políbio, ao doutor Albuquerque, por esse bate-papo. Agradeço também à OAB Alagoas, na pessoa do presidente Nivaldo Barbosa e do secretário-geral Leonardo de Moraes,
e foi muito proveitoso esse bate-papo aqui, enriquecedor, né, dessa troca de ideias, né, para o avanço da nossa própria democracia. Nós agradecemos. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da NET, em horários alternativos e em nossa página no YouTube. Até a próxima semana.